Olá, gente. Hoje vamos estudar histoplasmose, tá? Dentre as micoses que nós estudamos, algumas micoses superficiais, outras subcutâneas, e agora a gente dá início às micoses propriamente sistêmicas. Então, a histoplasmose é uma micose que pode ser causada por mais de uma variação da espécie Histoplasma capsulatum. A espécie que a gente vai estudar mais detalhadamente hoje é o Histoplasma capsulatum, variedade capsulatum. Como é que esse micro-organismo se comporta em uma placa de Petri com meio de cultura? A descrição que nós observamos é a seguinte: o aspecto macroscópico, quando a gente cultiva esse fungo a 25 graus em H. saboru, a gente observa, como a maioria dos agentes etiológicos que causam micose sistêmica, são aqueles mais virulentos, um desenvolvimento extremamente lento, a colônia branca podendo tornar-se bege clara e apresenta aspecto leveduriforme quando inoculada em H. infusão de cérebro-coração e crescido em sangue e cultivado a 37 graus. Quando cultivado no H. saboru, a gente observa ele no estado filamentoso. O BHI, portanto, no aspecto leveduriforme. Quanto à microscopia, quando cultivados a 25 graus, os aleureoconídeos apresentam-se de formato esférico e tuberculados, hialinos, com 8 a 20 micrômetros. Eles surgem do ápice de curtos e finos conidióforos. Conídeos lisos e ou epinescentes, globosos e piriformes, medem de 2 a 5 micrômetros e também podem aparecer projeções cilíndricas e curtas, com extremidades arredondadas, constituem a ornamentação tuberculada, que da parede celular do aleureoconídeo. Essa estrutura tuberculada, ela é apresentada nessa estrutura com a finalidade de se prender às estruturas da nossa mucosa. Então, aumenta a patogenicidade do fungo. Aqui a gente observa, né, os aleuroconídeos, tuberculadas. O conidióforo é curto, nessa imagem não dá nem para ver. E aqui a gente observa, né, o histoplasma capsulatum na forma micelial. Forma leveduriforme é uma levedura simples de brotamento simples também. Vejam aqui a estrutura tuberculada, né, a ornamentação que circunda o aleureoconídeo. Os principais órgãos infectados quando o indivíduo é infectado por histoplasmose são, primeiramente, o pulmão, depois o fígado, baço, linfonodos e depois outros órgãos. O pulmão é o órgão mais afetado, ou o primeiro a ser infectado, porque essa infecção ela é veiculada por vias aéreas. Através da inalação dos esporos, né, da leuroconídeos, você leva esses esporos até o pulmão e normalmente é a primeira região a sofrer com esta infecção. Nessa imagem, nós observamos uma imagem radiográfica onde é clara a lesão pulmonar nos dois lados. No entanto, essa imagem ela é totalmente inespecífica. Não é possível a gente fazer nenhum tipo de diagnóstico diferencial a partir de uma imagem como essa. É necessário que se faça diagnóstico laboratorial. Aqui é uma imagem de um paciente em fase terminal com histoplasmose, dado pelo histoplasma capsulado, onde a gente observa vários linfonodos maciados. Aqui, numa tomografia óssea desse paciente, a gente observa já lesões ósseas
desse indivíduo, desse cidadão, por conta da disseminação da histoplasmose. Diagnóstico laboratorial pode ser feito através da pesquisa microscópica, né, utilizando as colorações de Giemsa, de Leishman ou de ácido periódico de Schiff, que é a abreviatura PAS, e as amostras usualmente colhidas para fazer esse diagnóstico são sangue, material colhido por punção ganglionar, esplênica, no baço, né, ou medular. O cultivo ocorre principalmente em água saburô ou através de outros meios seletivos. E as provas sorológicas também podem ser feitas. No entanto, a imunodifusão é a mais disseminada dentre elas. Os profissionais que estão mais propensos a se infectarem por essa doença são pessoas que trabalham com demolição, principalmente de edifícios antigos que apresentam sótãos, e também pessoas que frequentam cavernas, quem trabalha investigando cavernas, com essa parte de biologia, normalmente tem uma maior predisposição, porque nesses ambientes ocorrem os animais que mais frequentemente disseminam essa doença, como morcegos hematófagos. A gente vai falar daqui a pouquinho deles. A principal via de inoculação, como eu falei, são os pulmões através da inalação dos esporos contidos nas fezes dos morcegos hematófagos ou também de pombos. Então, gente, tanto pombo quanto morcego, só que numa maior frequência em fezes de morcego, a gente observa a disseminação da histoplasmose. Se você for verificar na literatura, você vai encontrar que alguns casos ocorreram através de fezes de pombos, mas a grande maioria é através de morcegos hematófagos. Então a gente encerra ali a histoplasmose e aqui a gente já começa o estudo da paracoccidioidomicose. É uma micose genuinamente brasileira. Ela foi inicialmente diagnosticada por Adolf Lutz em 1908. E o agente etiológico dessa doença é o Paracoccidioides brasiliensis, que é essa estrutura que está aqui presente na imagem, onde eu tenho, já vou começar falando da estrutura microscópica. Eu tenho a presença de uma levedura multilobulada, dando o aspecto de Roden-Lehme ou de célula em ouriço. Essas duas analogias são feitas com essa estrutura aqui. Já nessa estrutura aqui, onde há também multilobulação, eu vou observar a estrutura que nós que trabalhamos com micologia chamamos de Mickey Mouse. Fazendo analogia, aqui eu teria a cabeça do Mickey Mouse, as duas orelhas e aqui o corpo. Normalmente a gente encontra apenas cabeça e duas orelhas, mas a literatura não fala em Mickey Mouse, ela fala em Roden-Lehme ou célula em ouriço. As leveduras comuns, outras leveduras, não têm a capacidade de ter multibrotamentos como essa estrutura do Paracoccidioides brasiliensis. Então, isso ajuda bastante a diferenciar já no exame a fresco ou no exame corado de alguma secreção de aspirado brônquico, de escarro, já ajuda a identificar. Quando você observa multibrotamento dessa levedura, já é possível você fazer diagnóstico diferencial da paracoccidioidomicose. Então, a paracoccidioidomicose, a gente tem as seguintes características para o agente etiológico. Quando a gente faz um exame a fresco, Paracoccidioides brasiliensis, ele se apresenta com células arredondadas, com dupla parede bem refringente, isso é uma característica bem marcante desse microrganismo. E eu falei dessa gemulação múltipla
mas nem sempre ela é encontrada. Muitas vezes eu posso ter uma gemulação simples, apenas uma célula brotando a partir de outra. Mas a refringência da membrana, por ter parede dupla, ajuda bastante nesse diagnóstico diferencial também. A gemulação pode ser simples, como eu havia falado, ou múltipla, podendo ser tão intensa que a célula se assemelha a um ouriço, como eu havia falado. Características macroscópicas, normalmente a colônia branca, podendo ficar creme, e tem aspecto normalmente aveludado, se for cultivada a 37 graus, aspecto de levedura. Diagnóstico laboratorial da paracoccidioidomicose. No exame a fresco, eu posso observar aquelas estruturas que eu mostrei para vocês na imagem anterior. No exame microscópico, sim, está aqui um exame a fresco, né? No exame microscópico corado, como esse aqui, eu consigo observar também um multibrotamento através da imunodifusão, essa imagem. A eletroforese também nos ajuda bastante, ou então a biologia molecular. No entanto, a biologia molecular se torna bem dispendioso do ponto de vista financeiro. Assim como na histoplasmose, você consegue observar imagens se o pulmão estiver afetado, e não é difícil ocorrer, mas não é possível diferenciar a micose, somente a partir de exames laboratoriais mesmo. Aqui uma lesão, e eu chamo a atenção dessa lesão por conta na região da narina, por conta da prima infecção. Alguns hábitos, é, alguns alimentares, outros de pessoas que moram na zona rural, podem levar a esse tipo de lesão pela paracoccidioidomicose. Como é que a gente compreende essa infecção? Normalmente o fungo ele se encontra na natureza, em plantas e vegetais, no solo, e algumas pessoas têm o hábito de utilizar gravetos para palitar os dentes na zona rural. Então, quando se faz isso, pode inocular na gengiva os esporos desse fungo e toda a região do palato, seguindo com a região nasal, pode ficar infectada, depois passando para pulmões e outros órgãos. Outra maneira é através do hábito de asseio anal com plantas. Algumas plantas, como propriamente a pata de vaca, tem uma folha bem extensa e com poucos pelos. Isso faz com que ela seja mais utilizada na zona rural para asseio anal. No entanto, ela agride um pouco a mucosa anal e ela pode levar ao aparecimento de pequenas lesões causadas pela paracoccidioidomicose. Então, veja aqui, ó, mais uma evidência, um outro paciente com lesões na região nasal e no palato.